Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao nosso passeio pelos livros da Bíblia. Hoje estamos em 1 Timóteo, que fala sobre as responsabilidades dos servos de Cristo. No final do episódio, darei a resposta à pergunta 842 e a nova pergunta do dia. O livro que nós conhecemos como 1 Timóteo foi uma das últimas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, um dos homens mais influentes na igreja do Senhor. Paulo sabia que sua morte estava se aproximando e ele desejava deixar com Timóteo, seu filho espiritual, algumas últimas orientações para guiar o trabalho deste servo. Do começo ao fim desta epístola, a ênfase está no serviço. É claro que Paulo fala do serviço do próprio Timóteo, mas ele inclui instruções para várias classes de cristãos e comenta sobre seu próprio serviço como apóstolo de Jesus. Enquanto as cartas a Timóteo e Tito são comumente conhecidas como as epístolas pastorais, que é uma identificação infeliz, uma vez que nem Paulo, nem Timóteo, nem Tito eram de fato pastores. Mas seria melhor pensar de epístolas para servidores, que é o foco real das mensagens dessas cartas. Qualquer pessoa que ensina a palavra de Deus aos outros deve dedicar bastante tempo ao estudo dessas cartas. Enquanto muitos líderes religiosos enfatizam relacionamentos sociais e superficiais com base em psicologia, Paulo frisa a importância de relacionamentos profundos e espirituais, baseados na verdade absoluta da palavra revelada por Deus. Para ter relacionamentos bem-sucedidos entre Deus e nós, é preciso aceitar e segurar bem a palavra que Jesus, Paulo, Pedro e outros nos revelaram nas Escrituras. Na leitura de 1 Timóteo, encontramos ênfase em vários temas relacionados à palavra e aos deveres dos servos. Capítulo 1 focaliza a missão dos servos que pregam a palavra. Paulo explica os motivos de incentivar Timóteo a permanecer em Éfeso. Ele fala de combater as influências de doutrinas distorcidas, chamando os ouvintes a servirem com coração puro, com consciência boa e com a fé pura. Ele inclui neste capítulo comentários sobre sua própria missão e chama Timóteo a combater o bom combate espiritual. Capítulo 2 fala sobre responsabilidades importantes de homens e mulheres. Ele chama os homens a serem santos nas suas orações constantes e pede que as mulheres mantenham suas boas obras e comportamento digno de servas do Senhor. Capítulo 3 apresenta as qualificações para servos especiais na igreja. As qualidades necessárias para servir em funções como bispo, também chamado nas Escrituras de pastor, presbítero ou em algumas versões ancião. E também a função de diácono, uma outra responsabilidade. Mas essas qualidades envolvem o caráter, as habilidades e a conduta das famílias destes homens. Capítulo 4 fala do perigo real de sermos enganados por falsos mestres e da importância de servos como Timóteo manterem vidas exemplares. Capítulo 5 oferece orientações sobre a maneira de tratar várias classes de pessoas, sejam idosas ou jovens, e especialmente destaca o tratamento diferenciado para algumas viúvas e para os presbíteros. Capítulo 6 ensina sobre a importância de usar qualquer circunstância na vida para servir. Paulo cita dois extremos de posições socioeconômicas, os escravos e os ricos, para mostrar que todos podem e devem usar suas oportunidades e posições para servir a Deus e servir aos outros. Paulo encarregou Timóteo com o trabalho de transmitir estes ensinamentos aos outros, tanto pelas palavras faladas como pelo exemplo da sua vida.
Ele disse no capítulo 4, começando no versículo 11, ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vamos imitar o bom exemplo de Timóteo, orientado por Paulo, para ser bons servos do Senhor e servos das pessoas ao nosso redor. A pergunta 842 vem do Antigo Testamento. Para qual país José foi levado após ser vendido por seus irmãos? Alternativas: A. Babilônia, B. Egito, C. Assíria ou D. Filístia. A resposta certa? Alternativa B. Egito. Diz Gênesis 37, versículo 28, e quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Resposta certa. Alternativa B. Egito. E a pergunta 843 vem do livro de Colossenses. Na lista de pecados a serem mortificados, Paulo inclui a avareza, definindo-o como idolatria. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Paulo viu Timóteo como filho espiritual e deu para ele orientações importantes para ajudar no seu serviço ao Senhor e serviço aos outros. Aprendemos muito desse livro de 1 Timóteo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.